Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal mais querido do YouTube. E hoje a gente vai estar reagindo aqui ao canal do Vaguinho. Vamos lá. Nem vou ler aqui o texto. Vamos Dia ver 27 de janeiro. tá rolando aqui nisso aqui. A perturbadora história por trás dessa imagem. Cara, que imagem é essa? De vez em quando aparecem uns vídeos assim bem aleatórios aqui pra mim assistir, então vamos ver qual é que é desse. Em janeiro de 1993, duas meninas de 10 e 12 anos estavam andando por um acampamento no Wayne State Park. O parque ficava localizado em Illinois. As duas estavam correndo e brincando pelo interior do local. E infelizmente, esse foi um dia péssimo para essas garotas, para não dizer horrível e arrepiante. Porque enroscado em um arbusto, como se tivesse sido jogada de um veículo em movimento, estava a cabeça decepada de uma mulher. As duas meninas... Eita porra, aí complicou, né, velho? Meu Deus, deve ser uma cena traumatizante, né? Caralho, o cara já vê nos filmes, já fica meio assim, imagina... Meu Jesus... Tem misericórdia de mim, Jesus. Ficaram apavoradas com o que encontraram e imediatamente chamaram por ajuda. Após isso, os investigadores chegaram rapidamente ao local e vasculharam toda a área onde a cabeça foi encontrada. Mas estranhamente não encontraram outras partes do corpo além da cabeça. Então, sem nada para identificá-la, deram a ela o nome de Ina Jane Joy, em referência à vila próxima de Ina, que era uma vila que ficava naquele local. As autoridades começaram imediatamente a trabalhar na identificação de quem pertencia à cabeça. Na época, os especialistas forenses estimaram que a mulher tinha entre 30 e 50 anos. E considerando que seu rosto ainda estava relativamente fresco, que no caso o crime teria acontecido recentemente, sua face estava totalmente reconhecível. Depois de uma análise aprofundada, ela não estava morta há mais de 2 semanas. Sua vida foi retirada antes de sua cabeça ser removida, e o corte foi feito de maneira limpa por alguém que possivelmente tinha muita força para realizar o ato. E com apenas a cabeça como evidência, eles não conseguiram estimar com precisão a altura e o peso da mulher. E obviamente não tinham roupas ou pertences para ajudá-los a descobrir quem ela poderia ser. No entanto, descobrir a identidade de Ina Jane Joy era apenas uma questão de tempo, afinal, alguém provavelmente sentiria a falta dela, certo? Familiares, amigos, colegas... Mas se ela não tem família, né, é meio difícil. Tem quantas pessoas que vivem, não vou dizer 100% isolado, mas uns 90%, 80%. Alguém. Porém, aqui que morava o problema. Nenhuma pessoa desaparecida na área no local coincidia com a descrição de Ina Jane Joy. Quem quer que fosse, provavelmente essa mulher não era uma moradora local, o que tornava o trabalho dos detetives muito mais difícil, pois havia literalmente centenas de milhares de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos na época, e a tecnologia de DNA era bem limitada, dificultando assim imensamente qualquer resquício de busca. Dado o fato que não podiam ligar Ina Jane Joy a nenhum relatório de pessoa desaparecida, as autoridades começaram a fazer apelos públicos, perguntando se alguém por aí sabia quem ela poderia ser. Eles fizeram isso usando um retrato falado, o que tornava o caso ainda mais bizarro, porque a foto em si torna o caso tudo ainda mais estranho. Misericórdia. Como é que a gente vai reconhecer uma... Tá de sacanagem, tá de brincadeira. Olha aí, como é que o cara vai reconhecer... Porra, a mulher tá com os olhos vermelhos, a boca tá meio deslacerada. Rapaz, o negócio tá bruto, hein? Nossa! Ali a foto, ali o retrato. O retrato falado é... Caraca, velho, o que aconteceu com essa mulher, velho? Mano... Mas por que torná-la tão estranha? Bom, os artistas forenses da polícia, às vezes, exageram as características mais marcantes de uma pessoa falecida ou procurada para tornar seu efeito mais memorável e chamativo. Agora eu entendi a moral da história. Se as reconstruções forem muito realistas, correm o risco de fazer a pessoa parecer genérica e assim possibilita a busca do ser desaparecido. Então, no caso de Ina Jane Joy, eles usaram essa técnica. Por meio de uma autópsia, eles determinaram que ela sofria de torcicolo espasmódico crônico, que é uma condição que coloca estresse nos músculos que suportam a cabeça e faz com que o pescoço pareça torto. E usando essa informação, o artista compôs a imagem de Ina com o pescoço torto e uma extrema assimetria facial, principalmente para ajudar a lembrança de quem a reconhecia.
e parcialmente também porque não tinham certeza da gravidade da sua condição. Muitas outras imagens também foram criadas ao longo dos anos para ajudar a identificar a Ina Jane Joy, mas foi o retrato original que chamou a atenção do público e ainda é considerado um dos retratos forenses mais assustadores já feitos. Infelizmente, apesar de a imagem ser amplamente discutida, ninguém reconheceu Ina Jane Joy como sua ente querida desaparecida, o que tornou a investigação ainda mais difícil. Durante a investigação, um funcionário de um posto de gasolina próximo ao local onde a cabeça foi encontrada relatou ter encontrado uma pichação ameaçadora em uma das cabines do banheiro. A pichação dizia: assassino em série, março de 93, 5 homens, 12 mulheres, 2 crianças, 8 negros, 3 brancos e 3 hispânicos. Nunca foi determinado se a pichação era séria ou algum tipo de piada, mas o fato de ter sido escrito pouco tempo depois da cabeça de Ina Jane Joy ter sido encontrada em um posto perto do parque estadual é suspeito e perturbador. Infelizmente, a investigação sobre o caso de Ina Jane Joy estagnou logo após a descoberta da pichação, e poucas outras pistas se apresentaram. Então, como muitos outros casos, as buscas pela polícia infelizmente pararam. Mas, felizmente, o interesse pelo caso não parou, principalmente da população que ficou ciente sobre esse caso. E uma pessoa em específico se interessou profundamente pelo caso. E essa pessoa foi uma professora da Universidade de New Hampshire, chamada Dra. Amy Michael. E em 2021, ela entrou em contato com o departamento do xerife do condado de Jefferson para continuar investigando o caso de Ina Jane Joy. 2021, a mulher ainda tá vidrada querendo saber onde é quem é a parente, quem é o assassino, o que rolou. Rapaz, Passados anos, tá de sacanagem. então, Amy Michael se disponibilizou para usar um laboratório que utilizava métodos forenses modernos para identificar a vítima. E esses métodos revelariam uma verdade que ninguém tinha previsto. E logo já falaremos sobre. Mas após todas as evidências terem sido entregues à Dra. Amy Michael, um novo rumo surgiria. No dia 11 de março de 2022, 29 anos depois que sua cabeça foi encontrada em um arbusto em um parque estadual de Illinois, finalmente tivemos uma resposta para essa pergunta, graças aos avanços na genealogia. A Dra. Michael conseguiu fazer corresponder amostras de DNA do crânio da desconhecida a uma mulher que supostamente era sua irmã. A suspeita irmã da desconhecida deu uma amostra do DNA próprio para confirmar que havia encontrado uma correspondência perfeita. E sim, correspondeu. E assim foi que Jane Joy recuperou sua identidade. Ela era Susan Hope Lund, uma mãe de 25 anos de idade. Cara, tem nada a ver com o retrato falado que fizeram, velho. Ah, pá, puta que pariu também. Aí, ó o jeito da mulher e ó o retrato falado que os caras faz. Ah, de sacanagem, velho. Como é que alguém vai... É muita idiotice mesmo. Olha ali. Olha essa foto e olha a foto que eles fizeram. Ah, tá louco. De 3 filhos e desapareceu na véspera do Natal de 1992, enquanto estava a caminho de casa depois de ir ao supermercado comprar uma torta para o jantar de Natal e usar o telefone da loja para ligar para sua irmã. Ela não tinha um telefone próprio e também não tinha um carro, então ela fez a viagem a pé. Susan vivia em Clarksville, em Tennessee, a alguns quilômetros de onde sua cabeça foi encontrada. Ela estava grávida na época do seu desaparecimento. Seu marido e filhos a procuraram durante décadas, mas como não havia maneira de ligar a identidade de Susan à sua cabeça... Também o retrato falado do ridículo daquele ali, velho. Tá de sacanagem. Eles ficaram sem respostas. E durante todo esse tempo eles não tinham certeza se algo tinha acontecido com Susan ou se ela tinha abandonado a família por algum motivo. O marido, o Paul, também teve que viver sob suspeita durante todos esses anos, com muitas pessoas espalhando rumores de que ele era, de alguma forma, responsável pelo desaparecimento de sua esposa. O que os próprios detetives confirmaram ser impossível. Paul estava em casa cuidando das crianças quando Susan foi presumivelmente forçada a entrar em um veículo e foi morta. Infelizmente, Paul faleceu pouco antes da identidade de Susan ser descoberta, o que significa que ele nunca soube o que aconteceu com sua esposa ou teve a oportunidade de limpar seu nome durante sua vida. A busca por Susan na época do seu desaparecimento também teve muitas coisas estranhas.
porque houve sim uma denúncia de uma pessoa que relatou ter visto ela em Hopkinsville, em Kentucky, e as informações sobre a sua aparência, ou pelo menos do seu rosto, batiam com o retrato falado. Outra denúncia foi próxima a Louisville, e essa é bem interessante, com um informante anônimo dizendo que viu uma mulher com a aparência da foto e ela parecia pálida e magra. Não se sabe se alguma dessas desaparições foi legítima. Mas por que, as autoridades na época não ligaram a cabeça de Rina Jane Joy ao relatório da pessoa desaparecida de Susan? Bom, em março de 1993, uma mulher anônima ligou para as autoridades dizendo que era Susan Land, que estava viva e bem, e que não queria ser encontrada. A partir desse momento, a maioria dos policiais simplesmente assumiram que Susan ainda estava viva e tinha fugido de sua família. E frustrantemente fecharam o caso de Susan sem investigar quem fez realmente aquela ligação. E infelizmente seus filhos cresceram acreditando que tinham sido abandonados pela própria mãe. Então, o que exatamente aconteceu com Susan durante sua ida ao posto? Bom, eu acredito que há um ponto curioso que vale a pena investigar. A distância entre a casa de Susan e a loja, porque eram 12 quilômetros. Um percurso que, se fosse para ir a pé, seria uma caminhada e tanto. E lembrando que ela estava grávida na época. Também vale ressaltar que Susan chegou à loja, já que ela mesma conseguiu telefonar para sua irmã. E durante a ligação, Susan parecia feliz e conversou com sua irmã sobre os planos futuros dela. E dada a distância entre a casa de Susan e a loja, é provável que ela planejasse pedir carona, porque não dá pra imaginar uma mulher fazendo todo o percurso a pé, ainda mais grávida, Então provavelmente ela pegou uma carona de um estranho, e infelizmente acredito que quem levou ela de volta não era de confiança. E embora a identidade de Rina Jane Joy tenha finalmente sido revelada, a identidade de seu assassino continua sendo um mistério até hoje. Existem várias outras perguntas que permanecem sem resposta também, tipo, quem era a mulher que ligou pra polícia alegando ser Susan? Ela estava de alguma forma envolvida ou estava apenas perturbada ali mentalmente? Quem deixou a mensagem da pichação assustadora perto do posto? Essa mesma pichação estava relacionada ao assassinato de Susan? E a pergunta mais importante, onde está o resto do corpo de Susan? Apenas a sua cabeça foi encontrada. E mesmo após 29 anos desde a sua morte misteriosa, os detetives ainda estão trabalhando para levar o criminoso à justiça. Durante uma coletiva de imprensa, o xerife do condado de Jefferson, Jeff Bullard, disse o seguinte: na maioria das investigações de homicídio, a identificação da vítima é feita muito rapidamente e podemos seguir em frente.